muitas moradas. Live surpresa pra vocês, inspiração de última hora, quase 9 horas, 8 horas e 59 nesse exato momento. Vão entrando aí que eu recebi uma inspiração e vamos falar agora aqui para vocês de um assunto muito, muito importante. Eu sempre começo com um assunto, mas dessa vez eu comecei com uma música da Heloísa Rosa. Se concentra aqui, ó. João 14. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Grava aí, presta atenção. Porque eu vou para o Pai. Ó. Obras maiores fará. Presta atenção nesse texto. Abre a Bíblia aí, João 14, vambora. Vambora, Heloísa Rosa, João 14. E mais verdadeiramente guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador. Presta atenção que eu vou explicar esse texto. Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Gravou? Então abra aí agora João 14. Eu vou provar para vocês que se você crê no Deus da Bíblia, você crê no Messias, você não comete qualquer tipo de idolatria. A Bíblia fala para nós em João 14 isso e muito mais. Prova detalhes da predestinação e ainda mostra que você, crente, se você crê no Deus da Bíblia, no verdadeiro Deus da Bíblia, você não comete idolatria. Vamos lá, João 14, essa música aí é da Heloísa Rosa, Jesus é o caminho. Eu tava aqui, trabalhando, estudando, fazendo tudo junto, misturado. E aí veio esse texto na minha mente, veio essa música, eu comecei a cantarolar essa música. Comecei. E aí eu comecei a pensar, comecei a sentir e falei, é isso. Esse é o assunto da live de hoje, João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Muitos enganos, muitas religiões fazem o quê? Descredibilizam o Messias. Tiram a divindade do Messias. Grava essa informação. É extremamente importante você entender isso. Se o Messias não é Deus para você, você não conhece o Deus da Bíblia. Se você está em alguma religião, se você está em qualquer tipo de conhecimento espiritual e você não crê que o Messias é Deus, você está cometendo idolatria. Você não está adorando o Deus verdadeiro. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu mesmo teria dito. Pois eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho, disse-lhe Tomé. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Como sempre, né? A galera não espera nem o Messias terminar de explicar, já está questionando, é cheio de questionamento na cabeça. A gente explica uma coisa, já vem o questionamento contrário na nossa cabeça. E a gente sempre está questionando Deus. Mas por que Deus? Por que eu? Por que eu? Por que você fez isso na minha vida? Por que foi comigo? Por que eu fiquei pobre? Por que comigo aconteceu isso? Por que isso e aquilo? Mas por quê? Por que você fez vaso de ira? Por que você vai mandar um monte de gente pro lago de fogo? Ei, acorda. Criador é criador, criatura é criatura. Que negócio é esse? De ficar falando. Mas sempre foi assim, isso é um padrão do ser humano. O Messias estava lá, falando, explicando, e a galera interrompendo porque não entendia, né, das coisas espirituais. Por isso que o Messias falava assim, olha, tá difícil explicar para vocês as coisas. Se eu tô falando das coisas, usando as coisas físicas para explicar as espirituais, e vocês não estão entendendo, imagina quando eu explicar o que vai acontecer espiritualmente falando. O povo não entende nada e continua não entendendo. E a gente aqui achando que entende alguma coisa, entende nada, só sei que nada sei, entendeu? Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais.
Como é que a gente pode saber o caminho? Disse-lhes o Messias, o Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse aqui é um dos textos mais importantes, na minha opinião, da Bíblia. Isso aqui é o resumo do Evangelho. Eu sou o caminho. O Messias é o caminho. O caminho é a forma com que você chega. Ele é a verdade, ele é a própria verdade, ele é a materialização da verdade. E ele é a vida, porque é através dele que temos vida eterna, vida em abundância. Então ele é o caminho, então ele mostra, né? Ele é o caminho, a gente trilha com ele. Ele é a verdade, porque é ele que nos convence. A história toda gira em torno dele, não na sua, ser humano, egoísta, egocêntrico, soberbo, tá? Então ele é o caminho. Ele é a própria verdade, a materialização da verdade. E ele é a vida. Porque ele disse que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Por que você fica aí na tua vida, aceitando qualquer coisa, vivendo de migalhinha, vivendo de pobreza, de pensamento de escassez? Ele veio para você ter vida em abundância. Por que sua família está sofrendo? Por que você não está fazendo o mínimo? Ele já te falou que você vai prosperar. Você vai ter vida em abundância. Aí vem os clientes e falam, ai, mas essa vida é só vida eterna. Aqui na terra é pra gente se lascar. Quem disse? Quem disse? Que Bíblia que você tá lendo? Que você acha que o crente tem que se lascar na vida senão ele não é crente? Parece que é o muro das lamentações. Ai, como eu sofro. Ai. Crente parece que tem felicidade em dizer, ai, olha, como eu sofro batalha espiritual. Meu Deus, tudo acontece na minha vida. Senhor, mais uma vitória. Ei, vamos trocar esse disco. Cancela isso aí. Bora viver de paz. Ai, Sueli, mas no mundo tereis aflições. Tá, mas termina de ler o texto. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O crente para onde interessa, né? O crente Lamentações de Jeremias, para onde interessa ali. Eu não sou crente Lamentações de Jeremias, não. Posso até ter sido um dia, mas agora já era novos tempos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como é que tu tá crendo em religião, em trem que fala que o Messias não é Deus? Ah, o Messias é um avatar. Ah, o Messias é só alguém iluminado. Ah, o Messias era um homem muito bom. O Messias ele era assim, um profeta. Que é isso? Que história é essa? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se tu não crê que o Messias é Deus, você tá indo pro Pai, você tá indo pra que Pai? Você tá indo pra que Deus? Idolatria. Consegue entender o conceito? Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Gente, olha só, o Messias tá falando assim, ó. Olha só, gente. Tá vindo uma coisa aí muito forte, entendeu? Tá vindo aí. Vai vir o Deus aí falar com vocês, ó. Tô falando, olha, só uma fofoquinha aqui, entendeu? Estão dizendo aí que vai vir um Messias. Mas pelo visto ele já tá aqui, ó. E o povo, cadê? Que Messias? Cadê ele? Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora conheceis, o tendes visto aqui, ó. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. É isso que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Olha o estresse. Olha só a respostinha. Você acha que o Messias era essa tranquilidade toda que vocês pensam aí? Não, é a resposta. Isso aqui é uma resposta até atrevida. Tá entendendo? Olha lá, ó. Os perdidão, Filipe. Senhor, me mostra aí o Pai, o Deus. Ele tá ali falando, eu sou Deus, eu tô aqui na tua frente, eu vi, eu tô cumprindo a profecia. Eu sou Deus, praticamente tá isso, fazendo isso. Aí eu, cadê Deus? Hã? Quem é que vai vir? Cadê? Quando é que ele vai vir? A gente tá muito esperando ele. E o Messias falando na frente dele. Aí ele vira e fala, acorda, eu tô mó tempo com vocês aqui e você não me conhece? Como assim? Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. O Messias tá falando assim, já tô falando aqui pra vocês que eu sou o Pai. Se você tá olhando pra mim, você tá vendo Deus. E você tá perguntando, cadê Deus? É isso que o Messias tá falando aqui. Não crês tu
que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Não crês? Tá me ouvindo bem? Fala aqui porque tem uma interferência do número me ligando aqui. Tô quase cancelando esse telefone que eu não aguento mais. Não crês tu que eu estou no Pai? Você não acredita que eu tô no Pai, que o Pai tá em mim, que a gente é um só? Tô falando isso pro Felipe. As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo. Eu não tô falando aqui as coisas porque eu que tô falando. É o Pai que tá falando através de mim, gente. Ele tá falando isso. Mas o Pai que tá em mim é quem faz as obras. Messias, o próprio Messias. Agora vocês vão ver uma bomba aqui, ó. A mente vai fazer assim, brum. O Messias não tinha livre-arbítrio. Que absurdo isso, ele mesmo tá falando. Ele não tem livre-arbítrio. Ele fala o tempo inteiro que veio para o quê? Cumprir aquilo que o Pai ordenou. O tempo inteiro ele fala, e aqui ele tá falando, ó, as palavras que eu tô dizendo, eu não tô dizendo por mim. É o Pai que tá em mim que tá dizendo. É Ele quem tá fazendo as obras. Ele não tá dizendo que era... Mas você não tá dizendo, eu tô fazendo as obras que eu quero. Eu faço o que eu quero. Ele não tem livre-arbítrio. Se o próprio Messias não tinha livre-arbítrio, tu acha que você tem? Você, ser humano aí. Asquerosinho. Você acha que você tem? Alecrim, né? Entendi. João 14:11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das minhas mesmas obras. Ele tá quase que implorando. Tá, tudo bem. Se tá difícil pra você acreditar em mim, acredita pelo menos porque eu tô fazendo as obras. Você vai ter que ver pra crer, né? Não é não, Tomezão? Não é assim? E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha esse ensinamento aqui. Vocês lêem a Bíblia do jeito que eu tô lendo? Vocês conseguem entender as entrelinhas do negócio? Vocês conseguem entender as entrelinhas do negócio como eu tô vendo aqui? Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Crede-me que estou no Pai, o Pai em mim. Crede-me ao menos, pelo menos pelas obras. João 14:12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Olha isso. Veja só, que revelação. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando você, crente, pede alguma coisa em nome de Deus e Ele realiza, porque Ele está dizendo, se você pede em nome de Deus, ou seja, para propósitos e fins espirituais, se você pede uma benção, algo para propósitos e fins espirituais, Ele concede, porque para que o Pai seja glorificado aonde? No Filho. Ou seja, tudo que Deus dá, o dom que Deus dá, tudo que Deus faz, não é sem motivo. Deus não faz nada sem motivo e sem propósito, meu irmão. Aí tu acha que tu bagunçou tua vida por causa do teu livre-arbítrio. Você acha que você fez um filho por causa do teu livre-arbítrio, né? Você acha que tudo que você faz é consequência do seu livre-arbítrio, seja de coisa boa ou de coisa ruim. Que Bíblia que você tá lendo, irmão? Me fala. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Aí, Sueli, explica pra nós esse negócio aí. Tem que guardar os mandamentos bem cozinho, come solto aí, né? Cadê o sábado, guardando o sábado igual adventista? Agora você vai explicar isso aqui, Sueli. Agora a gente pegou você aí, ó. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos lá. Vamos lá desmiuçar os 10 mandamentos aqui, as 613 leis. Vamos lá. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. O que seria guardar os mandamentos? Guardar os mandamentos seria lembrar. Quando a gente guarda alguma coisa, a gente guarda. A gente tem para nós. Nós estamos lembrando dos mandamentos. É por isso que lembra-te do dia de sábado, para o santificar, 6 dias trabalharás. Então todos os 10 mandamentos, ele é um resumo das 613 leis. Grava essa informação, tá? No Antigo Testamento, as 613 leis eram especificações dos 10 mandamentos. Ou seja, se tinha lá, não matarás, nas 613 leis, tinha especificações do que era matar, de quem que você não podia matar. Se alguém fosse pego, por exemplo, vamos dar um exemplo, tá? Você podia matar alguém que entrasse na tua casa e roubasse você de noite, tá lá nas 613. Sabe por quê? Porque se você fizesse isso, você não era culpado. Primeiro, o cara tá entrando na tua casa. Segundo, você não tá vendo quem que é. Se você mata, matou, tá bem matado. Segundo lá as 613 leis. Então,
como é que você pode guardar os 10 mandamentos ou guardar os mandamentos conforme o Antigo Testamento? Porque aquilo lá eram ordenanças, quem não guardasse tinha uma condenação, inclusive algumas para a morte. A Bíblia fala o quê? Que tinha alguns mandamentos que eram para a morte. E o que significa isso? Que se você fosse pego, você estava pena de morte ali, apedrejamento e coisas mais. Então, pegar esse texto aqui, se me amais, guardarei os meus mandamentos, e achar que você consegue viver na guarda da lei conforme o Antigo Testamento, porque existiam ordenanças em cima daquela lei, você está cancelando a graça, o Messias veio, nem importa para você. Porque a partir do momento que o Messias morreu, o Cordeiro veio, perfeito, puro, imaculado, foi sacrificado, você não tem mais que fazer ritual, nem físico, nada disso, é espiritual. Então quando ele coloca, se você me ama, você guarda os meus mandamentos, ele está falando de forma geral que os mandamentos de Deus constam na Bíblia. Então a Bíblia, ela além de ter ordenanças, tem mandamentos que fazem com que, se você seguir, você tenha uma vida plena de paz. Porque os mandamentos são não matar, não roubar, é só não matar, não roubar, entendeu? É só não matar, não roubar, não fazer nada disso, entendeu? Entendeu, amigo? Então, é o seguinte, esses mandamentos, você vai ter que fazer isso, obviamente, ou você vai matar, vai roubar alguém. Ah, Suelen, mas e o sábado? O que é lembrar? O que é lembra-te do dia de sábado? E aí tem esse detalhe, lembrar, tá? Beleza, agora vamos lá. O que era o sábado? O que é sábado? O que é Shabat? O que é festa judaica? Quando você vai, eu tô tentando dar uma resumida, tá, gente? Porque eu daria uma live inteira explicando só essa partezinha. Biblicamente falando, nas festas são mais, todos os Shabats. Não é só esse semanal. Se você não guarda as festas, se você não guarda os Shabats, que é o semanal, tem o mensal, todo dia 1º do mês no calendário, era lunisolar, ele era diferente do calendário gregoriano que a gente segue. Você falar que você guarda o sábado hoje, você tá metendo louco, porque você não guarda. Ninguém guarda. O sábado bíblico ninguém guarda. Para guardar o sábado bíblico, que era um descanso semanal, tinha que ser conforme aquele calendário. O nosso calendário, se você fosse guardar exatamente o sábado, o Shabat, igual o judeu guardava, você vai ter que guardar dias alternados na semana. Ninguém nem trabalha, não funciona, esquece, não existe. E não existe essa de guardar pela metade, não existe essa de guardar um pouquinho. Então ninguém guarda, de fato, os mandamentos. Exatamente como era lá. Porque lá existem ordenanças de guardar. E se você não guarda, você está sujeito a pena. Tem que fazer expiação de pecado. O Messias ainda não tinha vindo, tinha que matar o cordeiro e um monte de coisas mais. Então não adianta. Agora, o que a gente faz com esse texto? A gente entende que os 10 mandamentos, agora a parte importante, a gente entende que os 10 mandamentos fazem parte de leis morais, de leis que você tem que seguir, de amor a Deus, ao próximo como a ti mesmo. Então é uma tríade. Quando o Messias veio e falou, qual é o principal dos mandamentos? Ele, o mandamento todo se resume em 2, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Então, esse é o resumo da lei dos profetas. É o que o Messias falou. Tá? Se esse é o resumo da lei dos profetas, me diz aí, tu ama o próximo? Tu não tá nem se amando, tu tá amando o próximo? Que dirá Deus? Que dirá Deus? Mas aí vai, mas tem que guardar o sábado. Mas não pode matar. É muito fácil falar pra você não matar, né? Só se for um psicopata, vai ter mais dificuldade. Mas se você for uma pessoa normal, né, não for um criminoso, é muito fácil não matar. Será que é fácil guardar, amar o próximo? Pensa aí. Pensa, vou deixar você pensando um pouquinho. É fácil se amar? Se eu falar aqui mais, eu provo pra você que você não se ama. Se você estiver acima do peso, você não se ama. Se você não se alimentar direito, você não se ama. Se você não dorme, você não se ama. Se você não toma sol, você não se ama. Sabe por quê? Porque amor está relacionado com cuidado. E sabe qual que é o cuidado que você tem que ter com o templo? O teu tempo tá tudo escangalhado aí dentro. Aí você vem dizer que você se ama. Quer dizer, você não ama nem você, nem o próximo, que dirá Deus. Você entende que o resumo dos mandamentos é amor ao próximo, amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Só que se você não conhece o Deus da Bíblia, o que você está amando? Você está entendendo que tudo resume na idolatria? Consegue entender os conceitos? Então, se você não conhece esse Deus aqui, se o Messias para você é só um profeta, é só um avatar, é só um outro Buda, é qualquer outra coisa que não Deus, você não está amando o Deus da Bíblia.
Você não tá amando nem o Deus, nem o próximo, nem a ti mesmo. Então você tá perdendo todos os mandamentos. Escorrega em um, escorrega em todos. É o que a Bíblia fala. Conseguiu entender agora que não existe o justo sequer? Vem mais perto. Vem. Mais. Você entendeu que não tem nem o justo? Que nem se você achar que você guarda os mandamentos, você não guarda? Seja por calendário, seja por ordenança, seja porque são 613 leis. Sabe uma das 613 leis? Se você vê um povo cometendo idolatria, você tem que botar fogo na cidade. Você já botou fogo em quantas cidades? Me fala. Quantas? Já escorregou. Perdeu já. Perdeu. Escorregou um já era. E aí? Quantas cidades que você viu cometendo idolatria que você botou fogo? Tá lá, nas 613 leis. E aí? Tu vive conforme os mandamentos ou você vive conforme a graça? Tá entendendo, meus amigos? Não existe judaísmo messiânico? Consegue realizar? Ou você é messiânico ou você é judeu. Ah, mas se o L tem judeu que acredita no Messias. É uma tentativa de unir graça com lei. Ó, só pra quem não entende. Mas, antes do primeiro selo, antes de acabar tudo, vai ter a conversão dos judeus. E aí, quando vier a conversão dos judeus, vai alcançar a plenitude dos gentios, aí acaba o mundo, entendeu? Mas vai faltar um tempinho ainda, tá? Então, acabou esse conceito de achar que a guarda dos mandamentos é aquela guarda sistemática de ordenança. Ninguém faz isso. É amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, resumo em amor. Ama a Deus, ao próximo como a ti mesmo. Começa por aí. Se você fez isso, você está guardando todos os mandamentos. Quando você pega na prática os 10 mandamentos, os primeiros mandamentos dos 10, eles são em relação a Deus. E os outros em relação ao próximo. Então, tudo isso em relação a você. Tá entendendo a simbólica do negócio? Então, é isso. Então, resolvido, né? Esse problema. Beleza, continuar. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Faz aí um círculo. Círculo. E eu rogarei ao Pai. Ele vai pedir para o Pai. E o Pai vai dar outro Consolador. Espírito Santo. Para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade. Como é que eu sei que é o Espírito Santo? Porque o texto próprio fala, só você continua lendo. É autoexplicativo. Autoexplicativo. Precisa ter só um pouquinho de interpretação, entender um pouquinho de português, que você já mata a charada. É só ler com calma, com paciência. Tira a doutrinação da cabeça. Tira o que está pré-concebido. Lê no português. Ah, mas você quer ler hebraico? Não, vai no português e já resolve. Não precisa. O Espírito de Verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Por quê, Sueli? Mais uma charada aqui que eu já vou contar pra vocês. Porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês que eu estou revelando a verdade, os eleitos, os escolhidos, vós os conheceis. Porque ele habita em vós e vai estar em vós. Olha que texto poderoso, meus amigos. Olha que texto poderoso. É predestinação do início ao fim. Não tem livre-arbítrio. Tem nada. E aí você acha que você precisa ficar recebendo a mensagem de pastor Y, X, Z, religião. O Consolador vai ficar com você para sempre. E tem outro texto que fala que ele vai mandar o Espírito e esse Espírito vai conduzir vocês em toda a verdade. Não precisando ser ensinado por ninguém. E aí, meus amigos? E aí? O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. Sabe por que o mundo não pode receber o Espírito da Verdade? Porque o ímpio comete o pecado contra o Espírito Santo, que é o único imperdoável. Sabe por quê? Porque o pecado imperdoável de blasfêmia do Espírito Santo é não crer que o Messias é Deus. É não crer no poder do Espírito Santo. É não crer no Consolador. Como é que você vai ser salvo se você não crer na verdade? Tá entendendo a charada? Por isso que o mundo não pode receber. Porque quem é que dá fé? Quem é que dá fé? É o ser humano que fala, eu quero ter fé. Escolhi ter fé, eu escolho Deus. Será? O mundo não pode receber. Porque não o vê nem o conhece. Será que o mundo não vê o Messias, não vê o Espírito Santo? Porque eles não querem? Será? Será que eles não querem porque dentro do coração deles existe um endurecimento? Será que parte de Israel foi endurecido por ele mesmo ou foi o pai que endureceu Israel? E aí, meus irmãos?
o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Quem é que não deixa ver? Quem é que não faz conhecer? Então como é que você acha que a tua salvação vem de você? Como é que você acha que você pode usar o seu livre-arbítrio para crer em Deus? O coração do homem é mau desde o seu nascimento, Gênesis. Desde o ventre já é mau, você nasce com o pecado na tua carne, você nasce desejando as coisas ruins, um bebezinho extremamente egocêntrico, ele só vive para suas próprias necessidades. O pai e a mãe tudo bobo, amando a criança só quer as necessidades. Você nasce mal. E se você tem algo de bom, se você vê algo de bom em mim, não sou eu. É o Espírito Santo que está fazendo. Eu, o ser humano, não tenho a capacidade de fazer nada bom se o Espírito Santo não habitar em mim. Então, por que o mundo não pode receber o Espírito da verdade? Por que o mundo é enganado? Por que ímpio é enganado? Porque não tem fé. E não tem fé porque não recebeu. Porque não vê e não conhece. Conhecer na Bíblia é se relacionar. Quando o Messias fala assim, ó, mestre, em teu nome expulsamos demônios. Ele, sai daqui, aparta-te de mim, nunca os conheci. Mas você, ele conhece, porque ele habita dentro de você e ele está em você. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós vivereis. Cara, olha isso. Vocês não são órfãos. Vocês não estão abandonados. Ainda que o pai terreno, a mãe terrena tenha largado você, a própria sorte, jogado você de uma família para outra, né? No cuidado de você quando você era criança. Tu não precisa desse amor não, irmã. Esquece, não precisa ficar mendigando amor de pai e mãe não. Libera essa criança interior aí. Não precisa disso. Tu não é órfão, nunca vai ser. Sabe por quê? Porque o Messias falou, eu não vou deixar vocês, eu vou voltar. Eu vou deixar o Consolador e depois eu mesmo volto. Ainda há pouco o mundo não me verá. Vai morrer. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai e vós em mim e eu em vós. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai. São um. Messias é Deus. E vós em mim. E eu em vós. Olha que loucura. Se, vamos lá aqui, ó. Se o Messias está no Pai, a gente está no Messias e o Messias está em nós, agora é a revelação. A nova era não estava tão errada, né, gente? Ixi, agora eu vou ser cancelada. Agora pegou eu sou o que sou aqui, ó. Eu sou o que sou o que serei. Eu sou, o trem de eu sou todinho. Das meditações. Turns out que tinha coisa certa lá, né? Aqui, ó. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Tá todo mundo dentro de todo mundo aqui. Mas não todo mundo, né? Calma aqui, ó. Vós tá falando dos eleitos. Ímpio não. Continua. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda no coração, os conhece, os guarda, os respeita. Esse é o que me ama. Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Não comete idolatria porque conhece o Deus verdadeiro e ama ele e executa. E aquele que me ama vai ser amado pelo meu Pai. Então Deus não ama todo mundo não, gente. Pera aí. Deus ama quem ama ele de volta. E quem que ama ele de volta? Quem é amado pelo Pai. Percebe que é uma mistura assim? É um com o outro com um e a gente com todo mundo e aí fica isso aí? Só os eleitos. E eu o amarei e me manifestarei para ele. Ou seja, o Messias não se manifesta para todos. Condicional o tempo inteiro. Não existe universalismo. Ah, Deus quer salvar todo mundo, mas ele não consegue. Não. Deus quer salvar quem ele quer salvar, ele vai salvar. Eleição, predestinação. Entendeu? Não existe isso. Deus quer salvar quem ele quer salvar, vai ser salvo. Acabou. Não tem essa de recusar.
sabe? Não tem essa de recusar. Ai, olha, Deus, você queria me salvar, mas eu não tô querendo não. Eu vou pro inferno mesmo porque eu não tô afim de ir pro céu. O céu é muito de boa, não quero. Eu quero mais agitação. Não existe isso. Se ele quer te salvar, tu vai salvar, tu não tem que fazer. A graça é irresistível aos eleitos. Então, quem resiste à graça é quem não crê no Espírito Santo, é quem não é promovido fé, e esses recusam, são os ímpios, tá? Então, quem não é ímpio é um com Deus. Aceita que dói menos. Aceita. Nova Era estava certa. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a ele. Como é que Deus se manifesta para você? Como é que você executa frutos? Como é que você sente Deus? Para refletir, para pensar. Essa daí eu falo depois. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Era difícil demais explicar as coisas, eu tinha que desenhar. Jesus respondeu: vamos lá, de novo, vou repetir, hein, Judas? Vamos lá, acompanha aqui, ó, raciocina aqui, ó, se liga aqui. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos dele morada. Ele explicou, aí ficou na dúvida, explicou de novo, aí ele explica com outras palavras, é basicamente isso o texto o tempo inteiro. Falando a mesma coisa do início ao fim, fala de um jeito que entendeu, aí melhora um pouco, né? E mesmo assim fica embolado o negócio. Aí ele repete aqui de outras formas, ele fala, tá, peraí, deixa eu explicar melhor, vou fazer um desenho aqui, ó. Se alguém me ama, vai guardar minha palavra, e meu Pai vai o amar. A gente vai vir pra ele e vamos fazer nele morada. É um processinho, tá? É um sisteminha. Uma coisa puxa a outra. Alguém me ama, eu amo a Deus. Então ele vai guardar a palavra. A Bíblia é minha palavra, né? Ali tá a vontade de Deus pra minha vida. Eu vou ler todos os dias, eu vou estudar. E aí o Pai vai amar essa pessoa que tá fazendo isso. Porque significa que o Espírito Santo habita nela pra poder promover isso nela, porque por ela mesma ela não faz nada. E aí o que a gente vai fazer? O Pai vai amar, vai vir pra ele e vai fazer morada nele. Ou seja, você não tem escolha. Ah, não vai fazer morada em mim não. Aqui não, tá fechado pra balanço. Não, ele vai fazer morada. Quem não me ama, agora vamos lá, os que não amam. Ou seja, tem um povo que ama, então tem um que não ama. Então tem um povo que vai ser salvo, ele vai fazer morada, e um povo que ele não vai fazer morada. O Messias não vai fazer morada em todo mundo, ele não vai fazer isso. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Messias é Deus de novo, grava isso. Messias é Deus, você nunca pode discordar. Se você discordar disso, você já está cometendo idolatria. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Então eu estou dizendo isso aqui para vocês, eu estou aqui, ó. Mas aquele Consolador que eu falei lá no início, o Espírito Santo, lembra que eu estava comentando com vocês aqui, discípulos? Que o Pai vai enviar no meu nome, lembra que eu estava falando? Esse, aí ó, é o texto que eu tinha falado, era esse mesmo, lá no início. Mas aquele Consolador lá, que eu tô explicando ali no início do texto, o Espírito Santo tem um nome, que o Pai vai enviar no meu nome, esse vai ensinar pra vocês todas as coisas. Relaxa. Fica tranquilo que vocês vão entender tudo. Ele vai ensinar pra vocês. E vai fazer vocês lembrarem de tudo. Fica tranquilo, já tá tudo definido aqui. Entendeu? Não precisa se estressar com isso não, não tem que ficar preocupado não. Vocês não precisam saber de muita coisa não. Vocês não precisam ser letrado, não precisam entender de hebraico, não precisa disso não. Relaxa. Porque o Espírito Santo vai vir e vai ensinar vocês. E vai fazer vocês lembrarem, tá? É tudo controlado na cabeça de vocês. Esquece. Deixo-vos a paz. Paz. A minha paz vos dou. Não vou dar essa paz pro mundo. Não é essa paz do mundo, essa paz que o mundo fala, essa sensação de paz. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu vou até tomar meu resto de café que acabou, só para dar um gostinho. Esse é demais, circula. João 14, 27. Ai, Jesus Christ. Veja bem, deixa eu fazer a minha reflexão aqui com vocês. Pensa num povo que vive com medo. É medo de demônio, é medo de não sei o que, medo de não sei o que lá. Quem é? É o crente. Pensa num povo que vive de síndrome do pânico, de ansiedade, toma remédio pra isso, pra aquilo outro. Quem que é? É o crente. Aí que eu comecei a estar falando aqui, eu vou deixar a minha paz. A paz do Messias é completa. Como é que tu vive toda agoniada aí? Que caminho que você tá seguindo, você tá agoniado? Por que não tá repousando seu espírito em Deus? Tá repousando no quê? No trabalho? Que teu chefe manda você embora? No marido?
Que chega uma hora não te quer, te larga? Na tua mulher que te trai? Tá botando a tua paz aonde? Na tua igreja? No teu pastor? Nas pedras que tu pendura aqui? Aonde tá repousando teu espírito, irmão? Ah, tô entendendo. Porque o Messias disse que deixou a paz. Por que tu vive atribulado? Eu quero saber. Critica o povo da nova era que é gratiluz e vive atribulado. Falei, tô leve. Eu não vou dar a paz pro mundo. Não se turbe o vosso coração. Não fica turbado o vosso coração. Não fica se atemorizando. Sai da frequência do medo. Fica cheio de doença. Vive doente. Todo problema. Medo de existir. Tudo dá medo. João 14, 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Ou seja, olha que interessante. Existe uma ordem de grandeza na divindade. Existe uma ordem de grandeza na divindade. Existe o Criador, existe o Pai, o Filho, né? O Criador e o Messias. Cada um tem uma função. Existem, então, manifestações do mesmo Deus. Grava isso. Suelen, aquele negócio de trindade, como é que a Suelen crê? Existem manifestações do mesmo Deus. Deus é um só. Não existe Fugiu o nome agora aqui. Politeísmo. Deus é um só. Só que ele se manifesta de várias formas. Então, o Deus Criador é a origem de todas as coisas. Quando ele falou, haja luz, o que ele falou? A luz é o próprio Messias. Tudo que ele criou é pro Messias. É tudo por ele, pra ele são todas as coisas. Não é pra você. Você é um presente pro Messias. By the way. Você não é o motivo da existência da história. O Messias é. Tudo foi criado pra ele. Por ele, pra ele são todas as coisas. Amém. E aí, o que aconteceu? Por ele criar tudo isso, no final ele ainda é o protagonista, ele ainda morre. E o topo alto da Bíblia é lá na morte. Que é o está consumado. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Existe uma ordem de grandeza, existe uma manifestação. O Espírito Santo é uma parcelinha de Deus que foi enviado para nos convencer da verdade, nos fazer caminhar, nos fazer suportar esse mundo de pecado e nos dar a paz, que excede todo o entendimento. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de tudo, botar tua súplica para Deus. A primeira coisa que tu faz quando tu acorda? É ver o celular? Ou é orar para Deus e falar, ai, tá batendo o coração, respirei, upa, mais um dia. Obrigada a Deus pela existência, pela respiração. Ou você pega o celular e já vai ver as notícias ruins que tá acontecendo, guerra, matando, morte e meme. Vigia. Aí já bota a bosta na cabeça logo cedo, o que acontece? Eu tô tribulado. Ai, meu Deus do céu. Aí tá tropeçando, já derruba tudo. Não consegue ter uma rotina, não consegue estabelecer nada. Vive no medo, vive na frequência baixa, na vibração ruim. Não se atemorize. Eu vou disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vos acrediteis. Veja bem, olha aqui, eu tô dizendo agora. Antes que aconteça, tô fazendo uma profecia. Eu tô revelando o futuro aqui, tá? Revelação de futuro, tá bom? Entendeu? Tá. Pra quando acontecer, você confirmar, entender, acreditar. O povo era tão incrédulo que precisava antecipar certas coisas para que eles acreditassem. Já não tava com dificuldade de entender que o Messias era Deus. É a mesma dificuldade que o povo tem hoje. É a mesmíssima dificuldade. Aí ele falou, tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer umas profecias aqui. Eu vou revelar um futuro pra vocês. Aí, o que vocês vão saber? Vocês estão ouvindo aqui, né? Então aí, beleza. Você tá ouvindo aqui, eu tô falando o futuro pra vocês. Grava. Porque na hora que acontecer, você vai lembrar de mim, porque eu vou morrer. Aí você vai lembrar do que eu falei e vou falar... Caraca, ele era Deus mesmo. É tipo isso que o Messias está fazendo. E fez isso o tempo inteiro. Foi o marketing do Messias, o marketing. Por que ele fazia milagres públicos? Pra fofoca espalhar, não tinha internet. Você viu lá? Falou que tem um cara que tá fazendo milagre lá. Tá fazendo cego ver, tá fazendo aleijado andar. Ixi, mas é muito fácil fazer isso. Não, aquele cara era cego de nascença. Lembra quando ele tava andando e passando? E aí os discípulos perguntaram assim, vem cá, quem é que pecou pra poder
ele nascer cego? Conta pra nós, porque existia a questão da maldição hereditária, eles entendiam que os pecados passavam e tal, tem todo um contexto aí, que eu não vou entrar em detalhes, mas existia uma crença de que se nascesse cego, se nascesse com alguma deficiência, era porque tinha pecado dos parentes e passava de geração em geração. O que não é tanto mentira, porque quando a gente entende o DNA, a gente entende que a gente carrega tudo no nosso DNA. Carrega tudo. Os antepassados. Você tem crença na tua cabeça aí que não é tua. Você tem crença que não é tua. Você repete padrão que não é teu. Tá entendendo? Ó, muita gente precisa ouvir, eu vou deixar gravado e vocês mandam no aviãozinho, tá? Porque eu fico aqui falando aqui, era pra eu estar fazendo um monte de coisa aqui, mas eu não consigo. Eu tô aqui falando. Então o que vocês fazem? Quando acabar aqui, vocês vão mandar no aviãozinho. Compartilha sem falar nada, o povo é curioso, eles vão clicar. O importante é o povo ouvir isso aqui, entendeu? Até perdi o fio da meada aqui. Perdi o fio da meada. Tá. Então, maldição hereditária. Um monte de crença que você tem na sua cabeça não é tua, tá? Aí você, maldição hereditária não é exatamente aquilo que o meio pentecostal fala. Basicamente é uma repetição de padrão de pecado. Você nasce numa família que tem pecado, muito divórcio, você tem uma tendência a divorciar. Você nasce numa família que o povo é alcoólatra, você tem uma tendência a ir pro álcool. Você nasce numa família que todo mundo faz problema sexual, você vai ter a tendência a ter problemas sexuais. Vai ser fatalista? Não. Assim como temperamento, assim como astrologia, assim como um monte de coisa. Mas são características genéticas colocadas no seu DNA, informações suas, no seu inconsciente. Tem do inconsciente coletivo também, que você pega pelo ambiente, pela repetição histórica. Então assim, ó, não vem falar de livre-arbítrio comigo, não. Se tem uma coisa que você não é, você é livre. Se tem uma coisa que eu tenho certeza que você não é livre, tá? Agora você precisa entender isso, só isso. Mas tá bom. Entender vai te libertar de muita coisa, tá? E vai fazer você se responsabilizar certamente pelas coisas também, se você for um pouco inteligente. Mas, ó, pode esquecer esse negócio de livre-arbítrio. Você, não acredito na Bíblia, sou ateu, tá bom. Então vamos falar de publicidade e propaganda aqui, que eu também sou formada em publicidade e propaganda? Vamos falar de propaganda? Vamos falar de influência de cores? Vamos falar de comportamento do consumidor e compra? Você acha que você compra as coisas que você compra porque, sei lá, você decidiu comprar? Vamos falar de Big Brother? Vamos falar de TechPix? Entendeu? Tá entendendo onde quer chegar, né? Beleza. João 14, 29. Eu vou disse agora, antes que aconteça, pra você entender quando acontecer. Então, por que o Messias fazia milagre público? Pra fofoca espalhar. E aí quando ele tava lá, ele perguntou, quem é que pecou pra que ele nascesse cego? O que ele falou? Ninguém pecou. Ele tá aqui cego pra que se cumprisse a escritura. Pra que eu viesse aqui, passasse aqui e curasse ele. Vocês acreditassem que eu sou Deus, porque eu tô precisando dar uma provada aqui. Porque vocês são ruins demais. Eu tô precisando aqui fazer uns trem aqui, que ver pra crer. Aí você fala assim, Sueli, mas ele precisou. Aquela época precisou. E hoje? E esses milagres de hoje, as revelações de hoje, as línguas, trem tudo? Sabe por que não precisa mais? Porque precisou, foi feito e agora a história é outra. Ele já morreu, já concretizou. A Bíblia é separada assim, ó. O Messias que vai vir, o Messias que está entre nós e o Messias que veio. Qual é a nossa geração? O Messias que veio. Você já sabe a história inteira. Já tá lá, João escreveu o Apocalipse, tá lá na ilha de Patmos. Se você pegar aí e você ler sua Bíblia, você já vai saber o final da história. Você tá vivendo pós-morte do Messias. Mas as pessoas antes precisavam acreditar que ele vinha. Então o que tinha? Profecia, sonhos, revelações, porque vai vir um Messias, vai vir uma coisa muito forte, vai vir uma coisa muito forte, aí falar dos lados. E aí o povo pegava as informações e ficava repassando. Ó, tem aqui a profecia aqui, ó, vamos acreditar. E aí vai vir a estrela, e a estrela... Ai, mas esse negócio de astrologia é abominável, mas... A Bíblia o tempo inteiro fala. Quer saber quando é que eu volto? Olha pro céu. O Messias vai nascer, vai ter uma estrela que vai mandar blá, 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 blá. Ai, mas a astrologia é abominável. Ué, por que o pai usou o tempo inteiro? Ah, o Josué e o sol parou. É o tempo inteiro. Tu acha que Deus botou lá? Fez haja luz, aí botou lá a lua, né, as estrelas, aí fez os animais. Não, isso aí esquece. Essa parte aí só tá ali porque é bonito. É bonito, ele achou bonito. Tá entendendo onde que eu quero chegar? Então por quê? Por que tinha revelação? Por que não tem mais? Porque já consumou. A gente vive agora a plenitude dos gentios. Ou melhor, a gente vive para a plenitude dos gentios. O evangelho
foi avisado, depois ele estava sendo pregado, disseminado, todo mundo conviveu com o Messias, viu os milagres, blá blá blá, tocaram nele, e a gente é a geração que chegou depois, que tá ouvindo a história. Então, não precisa mais revelação, já foi, já escreveu lá, já chegou no Apocalipse, a Bíblia já foi consumada. Sueli, mas esse negócio de revelação, então o que que é? Adivinhação de futuro. Simples. Ai, mas eu fui na igreja e falou que eu ia ter um filho e tal. Adivinhação de futuro. Ai, mas é verdade. Sim, adivinhação de futuro. Adivinhação de futuro significa que estão falando sobre o futuro. Por quê? Porque é tudo predestinado. Existe uma timeline. Ai, mas então o demônio tá falando? Sim. Sabe por quê? Porque os demônios também sabem da timeline. Ué, Marcelo, como assim sabe do futuro? Sabe? Eles sabem, eles leem, eles sabem de qual é a Bíblia não fala? O lago de fogo separado para os Satanás e seus anjos, eles sabem o final da história. Então, eles ficam tentando confundir o ser humano. É só isso. É só isso. Ah, mas e quando faz previsão e não acontece? É porque a pessoa não fazia previsão de futuro, ela estava só querendo roubar teu dinheiro. E aí quando acontece, é porque a pessoa está recebendo uma informação ali de um espírito médium, a pessoa é médium. Entendeu? Simples assim. Mas ela não pode alterar o futuro. Ela não pode mudar, ela só está te contando. E a Bíblia fala o tempo inteiro pra você não consultar o futuro. Por quê? Porque sua fé tem que ser em Deus. Você tem que acreditar, você tem que pensar que ele tem um futuro bom pra você, mas você não tem que estar consultando. Aí se alguém chegar e falar uma coisa, você tá sabendo do teu futuro, entendeu? Aí vai acontecer igual minha irmã me contou. Falou que uma vez, foi não sei na onde, numa igreja, num lugar, não me lembro exatamente com detalhes, mas ela disse que fizeram 3 previsões pra ela. As 3 previsões, as 2 já aconteceram. E a terceira ainda não. Sabe qual que é a terceira? Que ela ia morrer com 50 anos. Tu acha que é uma pessoa que recebe 3 previsões, a terceira que ela vai morrer com 50 anos, aos 30 anos de idade, 2 acontecem, tu acha que essa mulher vai viver feliz da vida? Sabendo o dia da morte dela? O cronômetro. Ou ela vai viver atormentada? E se? Pô, 2 já foram. Será que essa aqui vai também? Ferrou. Eu tenho que fazer um monte de coisa até os 50 anos que eu vou morrer. E aí? Será que é bom a gente saber o nosso futuro? Pensa nisso. E o Messias falou pra gente, não é pra saber o futuro. Só que aqui ele tá dizendo, eu disse agora para quando acontecer você saber. Porque naquela época era necessário revelar as coisas, era necessário falar pro pessoal escrever a Bíblia, pros profetas. Hoje em dia não. Já tá tudo revelado, é só abrir a Bíblia e ler. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba. Olha isso. Não, eu vou até tirar o óculos. Vou até tirar meu arquétipo de sábio aqui. Vou até tirar. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas, todavia, contudo, é para que finalidade o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Se o Messias, que é Deus, faz aquilo que o Pai mandou e não o que ele quer, da onde é que você tira, que você faz o que você quer e por isso você tem as consequências que você tem? Da onde é? Da tua soberba, do teu ego, que é simplesmente o que você tem que matar para que você seja um ser humano melhor para Deus e para o próximo como a ti mesmo. Sacou a mensagem de hoje? Sacou? Vem aí uma coisa muito forte. Nos próximos dias, vocês vão entender muito dessas coisas. Quer dizer, nem todo mundo. Mas algumas pessoas vão ter a oportunidade de aprender esses conceitos, esses e outros comigo, profundamente. Algumas pessoas já sabem, já estão inscritas no meu programa de mentoria avançada. Vocês vão entender muito desses conceitos. Muitos. Todos que envolvem físico, mental e espiritual. Nos próximos dias eu trago mais informações. Se você achou que essa live eu falei alguma coisa importante, encaminha ela. Eu vou deixar ela salva aqui, tá? Reflete sobre essas palavras, dia e noite. Tira essa frequência do medo da tua vida. Pensa coisa positiva, vibração positiva. Esquece. Para esse negócio de doença, de caloria, de tudo. Para.
Para, joga tudo fora isso aí. Começou a falar, não, vai falar pra lá, não quero saber. Ah, mas a guerra não quero saber. Ah, mas fulano morreu. Não. Só traz pra mim aquilo que eu preciso agir. Só pensa em problema naqueles que dependem de você para resolução. Qualquer outro problema que não tem nada a ver contigo, deixa pra quem tem a ver. A guerra lá no fim do mundo ainda não é seu problema. Você não faz parte da elite que governa o mundo. Você não é político para poder tomar alguma decisão, assinar algum papel. Você só tem que viver a tua vida aí. Cuidar da tua família, dos teus filhos, trocar fralda. O marido tem que trabalhar para sustentar a casa, porque ninguém aguenta. Entendeu? Cada um na sua condenação. A mulher vai lá, tem dores no parto, e o homem tem que trabalhar para poder, do suor, né? Condenação do Éden. Como todo mundo fazer o seu papel, tá tudo certo. Tá? Ó, 9h49. E é isso aí, meus irmãos. Beijo pra vocês. A gente se vê aqui nesse canal. Fiquem sempre conectados aí. Que a novelinha, meu filho, não para. Deus abençoe vocês.